verdade, bacana. Paulo. Agora tem uma pergunta aqui um pouco provocativa, enfim, fique à Manda. vontade para responder ou não. Você acha que a argamassa AC1 deveria existir? Sim. Por quê? Sim. A CU, a C1, ela é uma argamassa. Primeiro você tem que entender o porquê que existe a C1, a C2 e a C3, tá? A C1, ela tem somente as questões de uma ancoragem mecânica, né? Então ela não tem os aditivos para adesivibilidade, para aderência química, tá bom? Então, ela vai ser usada em questões muito pontuais, internas, tá? Mas ela pode ser aditivada. Então, tá? você, assim, não é uma defesa minha, tá? Não, enfim, claro. eu vou em obra, como você sabe, e eu vejo aí situações... Agora, se me perguntar se deve usar, eu vou falar que não. Você entende? Claro. Então, assim, situações... Porque muitos dos caras, tudo bem, ela tem o uso ali específico. Tem uso dela. Né? E o cara acaba falando, já tô usando aqui, não, eu vou aproveitar essa sobra aqui, vou terminar isso aqui. Perfeito. Então, por isso, acho que é essa pergunta aqui desse seguidor. Por isso que a gente tem que, como patologista, a gente tem que entender... Às vezes as pessoas não sabem a diferença de AC1, AC2 e AC3. Entendeu? Quando a gente começa a entender a diferença, e se você explicar isso pro pedreiro, ele não usa mais a C1 no lugar errado. Vamos lá, dica Constricast. Quais são as diferenças entre argamassa C1, AC2 e AC3? A C1, ela vai trabalhar apenas como fosse uma argamassa de cimento e areia, com características de aderência por propriedades mecânicas. Então ela faz todo o trabalho de entrar nos poros da base e faz uma ancoragem mecânica, que a gente chama de agulhamento, itringita, tem um detalhe um pouquinho mais cristalização ali interna. Então ela requer uma base muito mais preparada para receber aquela argamassa e fazer essa adesão, essa ancoragem mecânica. A AC2 já é considerada parte dessa aderência mecânica e parte de uma aderência química, cola. Então ela já tem aditivos que melhoram essa capacidade da aderência também química. Então a gente orienta muito mais ela, porque a base hoje está muito mais complexa de você ter uma base exatamente propícia para só ter aderência mecânica, essa propriedade de ancoragem mecânica. E a AC3, por mais que ela também vai ter a mecânica, ela já considera na sua formulação apenas a aderência química. Ou seja, ela tem uma maior segurança na aderência. Um sistema de revestimento aderido requer aderência, óbvio. Então você usa a AC3 normalmente em ambientes mais hostis. Fachada, AC3. Em alguns outros cenários, AC3. Num piso sobre piso, ali que vai ter uma base que não tem poros, que não vai ter essa ancoragem mecânica, a nossa água com cimento não vai entrar nos poros, não vai fazer essa ancoragem ali dentro da base, aí você usa então propriedades ligadas a AC3 que tem mais química para aderência de cola. Ótima dica, Constricast. Tem mais uma pergunta hoje? Mas eu vou dar o luxo aqui de... não me deram limites, então depois eles cortam, tá tudo certo. Só que tem um detalhe nas argamassas. Argamassas brasileiras, elas são classificadas apenas por aderência. Vamos aprofundar aqui na patologia. A gente vai da quinta série ao mestrado em 2 segundos, né? A aderência é importantíssimo. Só que muitos descolamentos de revestimento não são por tração coaxial. São por cisalhamento. E por cisalhamento, por movimentação da base. Se aplica uma laje zero e aplica um revestimento cerâmico. Numa fachada, tem todas as movimentações higrotérmicas, dilatações. Ou seja, argamassa, revestimento cerâmico. Ele tendencia a cisalhar entre eles, a deformar. A nossa argamassa brasileira só tem características de aderência, ou seja, ela é rígida. Ela não acompanha essa flexibilidade, ela não é flexível. E tudo que não é flexível tende a quebrar. Por isso que há muitos descolamentos. Constricast, arquitetura, engenharia, construção.